Neste momento, nós suspendemos a sessão para uso da manifestação externa, por solicitação e requerimento da deputada Gleice Jane, só comunicando já que por acordo de liderança, nesse semestre deverá, até o período eleitoral, deverá ser a última manifestação externa, até o período eleitoral, em virtude das eleições. Então, eu suspendo a sessão, convido a deputada Gleice para vir até aqui à mesa, para que, por tempo regimental, ocorra o pronunciamento do senhor Ricardo Bueno, coordenador do Fórum de Servidores e presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Seguridade Social, MS, para que possa discorrer sobre Previdência Estadual, sob a ótica dos servidores, convidando já o palestrante para tomar seu lugar na tribuna, informando Vossa Senhoria que dispõe de 15 minutos para falar impreterivelmente somente sobre o tema, podendo ao final os deputados fazerem as suas observações. E eu já convido a deputada Gleice para conduzir a sessão, acompanhando aqui o nosso amigo Ricardo Bueno. Com a palavra, Ricardo Bueno. Obrigado, presidente, deputado Gerson Claro. Até brinquei, eu ia falar, né? Toda vez que eu uso a tribuna, as pessoas vêm perguntar aos deputados, falam, você é candidato? Já deixar bem claro que quando a gente faz o uso da tribuna aqui, é principalmente em defender o servidor público, defender o Mato Grosso do Sul. Não sou candidato. O presidente do meu partido aí, que eu sou filiado, Paulo Duarte, sabe disso, tá? Para não ficar dúvidas quando a gente faz a fala. Mas vamos lá. Deputado Gerson, eu anotei aqui algumas coisas, e tudo que eu falar aqui, eu tenho documentação para isso, e o Fórum está disposto a estar sentando com os deputados para fornecer os documentos que a gente tem, sendo que muitas vezes alguns pedem documentos para o governo e da Previdência e não conseguem avançar. Essa luta nossa da Previdência, ela não começa no ano de 2023 e 2024. Desde 2017, em 22 de fevereiro, enviamos um ofício que está aqui ao senhor governador Reinaldo Zambuja, porque já tínhamos preocupação com o que estava acontecendo com a Previdência em Mato Grosso do Sul. E ali a gente alertou, governador, há irregularidade nos repasses, há irregularidade na condução da Previdência do servidor público do Mato Grosso do Sul. Dia 18 de maio de 2017, ofício novamente ao governador. Atraso de 34 milhões no repasse. Dinheiro retido esse que foi descontado do trabalhador e não era repassado seguindo a lei, que era a lei da segregação de massa, que muitos dos deputados que hoje estão nessa legislatura participaram. Chegando maio de 2017 novamente, pedido de providência aos órgãos fiscalizadores. Entregamos ao senhor Procurador-Geral de Justiça, senhor Paulo César Passos, toda a documentação que mostrava que existia uma irregularidade, onde o dinheiro era descontado do trabalhador e não chegava à Previdência. Ali estava ficando bem claro cada vez mais que a Previdência ia de mal a pior. 23/5, pedido de providências ao MPF, declinado em agosto do mesmo ano. 14/6, olha que coincidência, a gente denuncia em maio ao MPT, ao Ministério Público do MS, e aí tem uma ata do Comprev, quem fazia parte, dizendo que o governo parcelaria sua dívida. Isso é uma manobra contábil, porque se você não tem dinheiro, como que você desconta do trabalhador e depois parcela em 60 vezes para pagar? E todo mundo fazendo vista grossa, parece que nada acontecia naquela Previdência. Quando chega em 13/7, novamente, uma surpresa de 2017, que se discute o projeto onde acabava com a segregação de massa. Segregação de massa essa, deputada Mara, que na época nós tínhamos 400 milhões. Né? Era uma reforma que vinha tentando resgatar a Previdência. Ela salvava quem entrava a partir de 2012, quem não conhece do assunto, mas acho que todos conhecem, e conforme o caixa fosse melhorando, a gente começava a resgatar. Na época, o presidente era o deputado Júnior Mock, conversamos muito com isso. Ele foi
até a Previdência, muito atrás de documentação, e ali nós dizíamos, existia já uma auditoria interna que dizia, se acabar com a segregação de massa, você enterra a Previdência de uma vez. Não conseguimos a vitória, aí eu não preciso lembrar de que maneira que foi votado aqui, eu dormi aqui, alguns apanharam no outro dia da polícia aqui dentro, até a polícia essa que parecia naquele momento, né, mas por ordem de cima, teve que fazer, acho que até contra eles mesmo, faz a reforma e acaba com a segregação de massa. E naquela época eu cobrei, deputado Júnior, estava errada de 2012 ou estava errada de 2017 que estava sendo feita? E eu fiz uma conta simples com o Diese, liguei para a representante Diese, faça essa conta para mim, juros simples, sem aplicação, 400 milhões hoje, se fosse juro de poupança, quanto seria? 650 milhões. Juro simples, sem aplicação. Mas eu sei que o governo, acho que é mais inteligente, tem pessoas capacitadas que se investiria melhor do que juro de poupança. Paulo, hoje, 650 milhões, mais o dinheiro que estaria entrando se não tivesse acabado com a segregação, por baixo, 1 bilhão e 200 milhões. E nós acabamos com isso, com essa reforma de 2017. Para nossa surpresa, em 2018, olha como está difícil salvar a nossa Previdência. 2018 entra a reforma que cria a Previdência privada, que é a complementar. E aí a gente, como sindicalista, como servidor, está discutindo o tempo todo. Vamos fazer concurso dos professores convocados, vamos fazer concurso para a saúde, para a polícia, porque nós vamos salvar a Previdência? Não vamos salvar, Júnior. Porque se as pessoas que entrarem a partir de então contribuem só até o teto e depois para a Previdência privada, que hora que a gente recompõe o fundo da nossa Previdência? A gente não recompõe. Esse dinheiro não vai ser recomposto. E aí eu tive conversando com alguns aposentados que por direito, na educação, por insalubridade, na polícia, aposenta com 55, 56 anos de idade. Essa pessoa vai viver no mínimo 20 anos. Falei com o Coronel Davi agora sobre isso. Eu falei 20, ele disse que vai viver mais. Vai dar trabalho para o Kemp um tempo ainda. Mas eu falei para o Coronel Davi, você vai viver no mínimo 20 anos. Será que vai ter dinheiro lá no fundo? Porque com a reforma de 2018, o dinheiro vai para o privado, não vai para o fundo próprio. Olha o desgaste que se faz nessa Previdência. 2018, oficializamos, tanto no dia 13/7, governador, deputado Júnior Mock, como presidente da casa, 2/8, relator, o Barbosinha, mas infelizmente o projeto passou. Passou, de goela abaixo, sem a discussão com o trabalhador. Porque eu falo que a discussão com o trabalhador tem que ser discutido, o Tom Bianco está ali, que desistiu de ficar no Comprev. Porque tudo que se anotava de irregularidade no Comprev não era respeitado. O conselho já diz, aconselhar, estudar números. Só que se não é, acaba com o Comprev. Para que eu tenho Comprev se a gestão não o respeita? Aí vem a reforma de 2020. A reforma de 2020 é a pior. Que aí a gente tentou durante a pandemia e tomamos essa reforma durante a pandemia, quando a gente não podia estar dentro dessa casa, que é a casa da democracia. E aí taxou os aposentados até abaixo do teto. Então, na verdade, quando a gente discute, são 3 reformas. Se você for aprofundar, tem mais reformas nessa história de Mato Grosso do Sul. Eu estou com 7 minutos só? Opa, eu tenho bastante tempo. Mas vamos lá. Contextualizei um pouco, gente. Se vocês forem atrás com a comissão que vocês têm aqui de atas do Comprev, todas contam história da Previdência. Todas contrárias a essas reformas, que não foram respeitadas, que vai subsidiar vocês. Aí eu começo a perguntar, Gleice, que está nos apoiando aí, a Gleice falou que é muito solidária nisso, está muito por dentro do assunto. Que momento da história? Porque agora a gente vai ter que começar a analisar qual é o momento da história. O momento para o futuro, o momento para o passado. Que momento que realmente o governo, e aí a gente passa por todos, a gente tem que elencar todos aqui. É governo Zeca, governo André, governo Zambuja, governo Riedel. Porque quando a gente fala Estado, a gente fala governo. Que momento o governo errou? Que momento a casa errou? Porque vocês aqui acabam sendo os executores.
O servidor foi condenado, mas quem passa o pacote no pescoço aqui, ferra o pescoço do trabalhador, acaba sendo vocês, porque aqui é a casa da lei, de lei, né, deputada Mara? Não tem jeito. De certa forma não é culpa de vocês, porque vocês não são executivo, mas o legislativo vai ter que pegar essa parte da culpa para a gente realmente discutir de uma maneira salutar o que a gente pode fazer. O olhar que a gestão tem hoje, administrativo, não nos atende. Por quê? Ele só tem uma visão de números e não tem a visão do social, da dificuldade que o trabalhador tem. Ninguém olha para isso. Está difícil aqui, eu tiro o dinheiro daqui e ponho aqui. Quantas vezes, Paulo, que já foi de Secretaria de Fazenda, né, Paulo, auditor, conhece tudo. Quantas vezes o dinheiro foi tirado do caixa da Previdência para atender outros interesses nesse Estado? No Brasil, lógico. Então a gente precisa mudar a visão. A gente precisa mudar a visão, que é uma discussão que eu tive com alguns aposentados aqui agora, conversando com eles. Vamos resolver o problema dos aposentados. Não é resolver o problema dos aposentados, gente. Os 300 não resolveu. Os 300 não resolve a previdência para o futuro, porque você não desconta nada em cima dele de previdência. A falta de reajuste salarial dos últimos anos impacta nisso. Então nós temos que pensar em resolver o problema da previdência. Porque os aposentados que viver mais 10, 15 anos, de repente têm previdência. Os que viverem mais, não terão. Eu não terei. Quem está na ativa não vai ter. Quem vai entrar não vai ter. Porque inventaram a previdência complementar. Vários deputados, como eu já falei, Júnior, e aí a gente precisa rever. Só que hoje, quem não fez parte de nenhuma reforma é deputado de primeiro mandato. Os outros todos passaram por ela. E aqui eu não estou um caça às bruxas, deputada Mara. Agradeço sempre pela sua parceria. Né? Não é um caça às bruxas, mas é assim, vamos rever os conceitos. Vamos discutir com um olhar para o servidor. Com um olhar realmente para esse Estado, porque do jeito que está, o caixa realmente não vai aguentar, porque não tem dinheiro na Previdência, você tem que pagar. Mas vai chegar uma hora que o Estado não vai conseguir pagar essa folha. Não vai ter mais 400 milhões para ele pegar para pagar essa folha. Porque já não tem mais, antes teve. Vai chegar uma hora que o Estado não vai ter condição de pagar essa folha e aí vai começar a atrasar. Tem trabalhador que ele ganha o mínimo para comer e comprar remédio. Com o salário que a gente tem de falta de reajuste e desvalorização. O que é que a gente está pedindo? Eu tenho claro, e não falo para ninguém que pensa dessa maneira, o 14 para os 11, ele é meio complicado quando você está a nível nacional que estipulou 14. Alguns lugares ainda está 11, mas daqui a pouco os caras ganham a notificação. Os 14 para os 11 tem dificuldade, que é o que a gente tem conversado. Mas pera, alguns estados fizeram isenção até o teto. Alguns estados isentaram aposentadoria por invalidez. Tem pior, Paulo Duarte. O senhor, como deputado e servidor, o cara trabalhar para esse Estado, doar a vida dele, doar a saúde mental, a saúde física, e aí, num momento que ele aposenta por invalidez, tem que continuar pagando. Por incompetência de gestões, não é de uma gestão, é de gestões, é de governos que fizeram uma governança de governo e não de Estado. E a gente tem que rever isso. Qual foi a reforma que deu errada? Qual vai ser a que vai dar certa? A gente precisa de vocês aqui da casa, deputada Gleice. E aí, os nomes que eu me recordo da senhora, deputado Paulo, está na de Previdência, né? Pedrocian e o Rachioca. Até falei para o Rachioca que ele ficasse aqui para isso. Eu acho que cabe a vocês e tem apoio de todos os servidores. O fórum está disposto a sentar com vocês. Não sei se vocês têm a auditoria da Brasilis, né, gente? Acho que Brasilis. Não sei se vocês têm, a gente tem. Foi difícil de conseguir na época, mas nós temos. Que a reforma na época que nós mostramos até para o deputado Júnior, foi Júnior, olha aqui, olha como está a saúde. Só que também foi todo mundo atropelado na época, até vocês não tinham como. O projeto caiu aqui e tinha que ser feito. O que a gente apela hoje, gente? Que a comissão, que seja de Previdência, que seja a Assembleia como um todo, deputada. A Assembleia como um todo. Abrace realmente o servidor. Mas não é abraçar o servidor e, em consequência, o Estado, que na verdade esse servidor é o servidor que atendeu o Estado, que atende o Estado,
Mas vamos fazer de uma maneira que o servidor possa participar dessa discussão. E vamos resolver o problema junto. Porque não dá para a gente andar nesse município de Campo Grande e ver vários conjuntos habitacionais que foram construídos e aí fizeram política com o dinheiro do servidor. A lei que passou aqui, deputado Júnior, a gente tem que verificar, porque a gente não consegue ver números. Os 400 milhões voltariam para o Caixa. Não está na lei? O senhor sabe disso, senhor era o presidente. Esses 400 milhões voltou para a Caixa? O Bruno está lá no conselho. Não voltou, Bruno, sabe disso. Então foram passando leis, aí eu quero entender assim, a casa foi enganada, deputado Júnior. Porque prometeram para vocês que era uma reforma ali temporária, mas esse dinheiro voltaria. Esse dinheiro não voltou. Então eu acho que hoje, e aí a decisão é de vocês, mas não dá para toda vez vir aqui e pedir para, arruma um dedo. Opa, agora arrumou o dedo, o teu problema está no pé. Vamos resolver o corpo, que é o corpo da Previdência, o corpo de Mato Grosso do Sul, quando se fala principalmente na saúde do trabalhador. Porque o servidor sem salário, com salário atrasado, com a Previdência, com o salário lá embaixo, descontando um monte, a saúde mental, física desse trabalhador foi para o brejo. E aí a gente conta com vocês, se vocês quiserem reunir com a gente, a comissão, tanto de Previdência como dos outros deputados, a gente vai fornecer e vai mostrar que nós estamos tentando, desde 2017, ser parceiro desse Estado, ser parceiro como entidades sindicais, ser parceiro como fórum para resolver o problema. Só que a gente precisa da ajuda, principalmente dessa casa aqui, que é a casa que a gente sabe que tem muita força para fazer isso pelo servidor público de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Júnior Mock. Bom, primeiro quero cumprimentar meu amigo Ricardo Bueno. Tantas lutas passamos aqui juntos, mas eu gostaria apenas de fazer uma colocação que eu acho extremamente importante. Quando da aprovação da reforma da Previdência, eu era o presidente da Casa. E quero dizer, e o Bueno se lembra disso, que em nenhum momento eu me furtei a qualquer discussão e nem para receber a Casa, os servidores e tudo nessa discussão. E assumi um compromisso com eles. Eu apresentei, assinado por outros deputados, aqui está o Pedro Kemp, que assinou junto, uma emenda no projeto, num dia anterior, justamente para isentar do pagamento, do aumento da Previdência de 11 para 14, para todos os servidores que ganhassem até o teto, emenda que foi aprovada. Segundo, apresentei uma segunda emenda, porque nós tínhamos duas discussões na Casa, na época da reforma da Previdência. Era o aumento do percentual de contribuição de 11 para 14 e a segunda era o dinheiro que tinha depositado, quando foi feito, também passei, fui o relator do projeto da segregação de massa, onde nós tínhamos um fundo previdenciário superavitário, 372 milhões tinha na conta naquele momento. Houve, e há um artigo na lei, que é o artigo 24, me lembro bem, e que esse artigo, ele dizia que 3%, porque os poderes tinham dificuldade de aumentar para 28% a contribuição, porque ia afetar o comprometimento com a lei de responsabilidade fiscal em relação aos limites da folha. Então tiraram 3%, a contribuição haveria, mas não era contribuição direta ao Fundo de Previdência. E o que nós fizemos na Casa? Apresentamos uma emenda que esses 3% seria destinado para recompor o fundo. Era, na época, aproximadamente 6 milhões de reais por mês, durante 60 meses, dava exatamente os 372 milhões na recomposição de fundo. Essa foi a reforma. Nós conseguimos, na última hora, no acordo, fiz reunião com todos os setores, e a minha relação, graças a Deus, sempre foi uma relação muito boa, tranquila, serena, transparente e sincera com todas as categorias aqui na Casa. E naquela época nós fizemos e foi aprovado. Obviamente, depois houve uma mudança, eu já não estava mais na Casa e não quero aqui, nem estou aqui para fazer crítica ou culpar e tal. Mas estas duas questões que eram extremamente importantes, elas foram retiradas do texto, E isso trouxe de volta essa discussão que nós estamos ouvindo aqui na Casa hoje. O fundo era realmente para ter sido
recomposto. É importante que se diga. O que é importante, eu acho que o Bueno está colocando aqui, essa discussão tem que ser uma discussão realmente muito clara, sincera, não adianta ir buscar culpado do passado. Né? Nós, infelizmente, nós somos advindos, né, do Mato Grosso na divisão do Estado. Nós ficamos com a conta e eles ficaram com o fundo, com o dinheiro que tinha arrecadado, se tinha ou não tinha, nós não trouxemos. E não houve a compensação de vida para Mato Grosso do Sul, é verdade isso, né, dentro desse processo histórico. Mas, infelizmente, nós estamos num momento em que a Previdência volta a ser discutida. Nós não podemos chegar daqui 3 anos, 5 anos, 7, para discutir Previdência de novo, aumento de alíquota. Tem que ter uma coisa muito franca, muito sincera, e que todos os servidores saibam que o dinheiro que é da Previdência é deles, é para o futuro de cada um daqueles que são servidores públicos e amanhã aposentam. E querem que tenha recurso lá no fundo para ele receber aquilo que é justo. Então, eu quero aqui parabenizar pela fala, acho importante trazer essa questão e acho que nós temos um momento para discutir isso com muita maturidade. E entendo que o governador do Estado, como sempre teve, vai estar à disposição para que a gente possa fazer essa discussão e fazer um encaminhamento correto para que todos sejam beneficiados. Quando eu digo beneficiados, todos os servidores, que isso realmente não aconteça. É verdade que o fato de nós termos abrido mão lá atrás de concursos públicos, de poder ter o servidor, nós diminuímos muito o valor colocado no fundo previdenciário, onde você teria, e a regra geral diz que você tem que ter 4 servidores nativos para 1 na inativa, porque você paga 20 e poucos %, hoje aqui no Estado é 1 e pouco por 1. Então, na verdade, esse fundo, quando chegar lá na frente, ele vai ter dificuldade de novo. E nós vamos estar discutindo isso aqui de novo. Nós não, aqueles que aqui estiverem. Mas eu parabenizo a sua fala, a minha, eu acho que é uma fala muito clara e acho que a Casa realmente, não só a Casa, o Estado tem que se preocupar, porque Previdência é assunto sério. Obrigada, deputado Júnior Mock. Obrigada, Bueno, pela sua presença aqui. E nós estamos realmente, a Casa tomou a decisão de criar uma comissão para fazer estudos, acompanhar esse processo e a gente realmente precisa compreender. Eu acho que o Bueno traz aqui um elemento fundamental, que não dá mais para a gente ficar pensando a Previdência por pedaços. Né? Nós temos que entender a Previdência na sua totalidade e entender a Previdência dentro do conjunto da organização do Estado. A Previdência não se mantém se não tiver servidor público na ativa, né? E a população precisa de serviço público. O que a gente queria pedir, senhora deputada, é isso. Nós temos pessoas no fórum que conhecem muito da legislação da Previdência, dos números. Então, que o trabalhador tem o fórum, tem a FETEMES, tem outras federações, que a gente indique ali 2 pessoas para participar dessas discussões, para a gente acompanhar junto com vocês, que a gente tem certeza que o servidor ele tem muito a contribuir. Vamos levar a sua reivindicação para a comissão, para a mesa diretora, ver se é possível incluir dentro da comissão. Eu, particularmente, não vejo problema, mas é preciso dialogar isso com toda a comissão. Mas, de qualquer forma, Bueno, eu já quero aqui deixar combinado com vocês que a gente vai fazer uma reunião, né? Convidar o deputado, estava aqui com a gente agora, o deputado Paulo Duarte, eu acho que os outros também se dispõem, mas, de qualquer forma, tem um compromisso meu de que a gente se reúne com o fórum para a gente pegar esses documentos, estudar, porque eu acho que os documentos do fórum é importante. Eu acompanho a luta da Previdência pelo viés do sindicato, então eu sei que o sindicato realmente sempre tem muito estudo, porque vai acumulando sempre conhecimento a partir da história da luta, né? E são muitas histórias e muitas lutas. Então, eu quero, sim, sentar com vocês, faço um compromisso pessoal do mandato, mas vou dialogar também com a comissão para que a gente possa fazer isso em algum momento com toda a equipe, né? Para a gente entender realmente a Previdência dentro da lógica do Estado. Então, parabéns pela fala, obrigada por ter vindo aqui contribuir com a gente nesse debate. Permite ainda, deputada, só um minutinho? Parabenizar o Bueno pela fala e dizer, Bueno, que há muitos anos a gente escuta essa situação da Previdência aqui no Mato Grosso do Sul e a gente ouve falar
dos imóveis do antigo Previsul, né, da compensação do IPMAT para o Mato Grosso do Sul, a compensação com o INSS, né? E isso é falado, mas não há um aprofundamento dos debates para a gente, de fato, fazer acontecer essas compensações, né, e capitalizar o fundo de previdência do Mato Grosso do Sul, porque quem está pagando a conta é o servidor que já pagou a vida inteira, aposentou agora e continua pagando para fazer frente a esse rombo. Então, eu acho que agora é a oportunidade, com essa comissão que tem na Assembleia, formada para discutir especificamente essa questão, né, do déficit da Previdência, e acho excelente a disposição do Fórum dos Servidores de também indicar representantes, que vocês podem contribuir muito com esse debate, e para a gente estabelecer um prazo. Acho que isso que nós temos, deputada Gleice, né, que apresentar para o presidente da Assembleia um prazo para essa comissão apresentar aqui uma proposta concreta de como que nós podemos aliviar esse rombo aí com essas propostas de compensações e etc., para a gente ter mais para frente a oportunidade de retomar o debate sobre os 14% que hoje é descontado dos aposentados. Mas valeu, obrigado. Obrigado. Vou participar, sim, com certeza, se não oficialmente, mas como alguém interessado no assunto. Pode saber. Bom, gente, encerrado aqui, então, agradeço a presença do Bueno, do nosso convidado. Está reaberto a sessão. Para explicação final, nenhum inscrito, e declaro encerrada a sessão. Nada mais havendo a declarar, essa presidência declara encerrada a sessão. Um bom dia a todos.